Que história é essa de que Yuri Alberto pode trocar de empresário? A especulação começou a ganhar mais força depois de que o Yuri afirmou que seu pai é quem está representando o atleta. Contei, ou melhor, procurei na tarde dessa sexta-feira o André Cury para entender se houve alguma rescisão de contrato, algum ruído. Dava para imaginar que esse barulho poderia ter acontecido depois de uma entrevista recente do próprio Yuri Alberto. Você vai lembrar que ao vencer o Barra por 1-0, com o gol do Yuri Alberto, o atacante veio a público para comunicar sua vontade de ir embora na metade do ano. A entrevista repercutiu muito mal, o torcedor corintiano ficou bastante chateado. E agora ficou mais cômodo repassar essa responsabilidade pela entrevista ao André Cury, que é quem trabalha há meses na tentativa de levar o centroavante para o futebol europeu. Conversei com o André Cury, como eu disse, o André disse que ninguém, nem Corinthians, nem o Yuri Alberto, nem seu pai o procuraram, mas que o pai do Yuri Alberto sempre foi um dos representantes da carreira do atleta. André Cury e o pai do Yuri trabalham em parceria, em sociedade, em relação ao filho do jogador, em relação ao jogador. Só para completar, contar também que a negociação do Yuri Alberto para o futebol europeu segue bastante complexa. Como o Timão tem só 50% dos direitos econômicos, com a promessa de repassar ainda 10% ao André Cury, restariam ao Corinthians numa venda do Yuri só 40%. E diante desse cenário, para que vale a pena, o Corinthians quer pelo menos 20 milhões de euros pela sua parte. Difícil imaginar que algum clube europeu apareça com 40 milhões de euros pelo centroavante alvinegro. E o ex-presidente Augusto Melo, cada dia que passa, se torna ainda pior para o Timão. Você quer um exemplo? O dirigente que precisou renunciar para não sofrer o impeachment contratou 11 jogadores enquanto dirigente alvinegro. Desses 11, ele só pagou 2. Todos os outros se transformaram em enormes problemas na justiça. E os 2 únicos pagamentos, Hugo Souza e Mateuzinho, jogadores contratados do Flamengo, essas negociações só foram pagas porque o Flamengo exigiu garantias bancárias e forçou o Corinthians a fazer tais quitações. Os 9 atletas que viraram problemas: Ranieri, dívida na CNRD; Félix Torres, Corinthians precisou agora, com o novo presidente, pagar 40 milhões de reais ao Santos Laguna. Rodrigo Garro, o Corinthians tem 10 dias para quitar 42 milhões de reais à vista junto ao Tadjeres. Pedro Raul, negócio que havia sido fechado em 5 milhões de dólares, custou mais 3 milhões de dólares e vai chegar a incríveis 8 milhões de dólares por um centroavante de qualidade para lá de discutível. Alex Santana, o Atlético Paranaense ainda cobra na justiça 12 milhões de reais. Kaká, a compra foi feita junto ao Tokushima Vortex, não foi paga e a dívida hoje gira na casa dos 25 milhões de reais. Para completar, Charles, a dívida com o Midland é de 6 milhões de reais e a qualquer momento a Corte Arbitral do Esporte vai enviar um transfer ban para o Corinthians. Situação parecida de José Martínez. Corinthians acaba de ser proibido de registrar atletas pelas 3 próximas janelas por conta dessa dívida de 7 milhões e 300 mil reais. Faltou a falar apenas do Thales Magno, atacante que foi emprestado 2 vezes. Corinthians não pagou nenhum dos empréstimos e hoje deve ao New York City 7 milhões e 370 mil reais. Sobre o Corinthians não pagou o Garro. O Corinthians conseguiu um acordo com o Tadjeres depois de uma visita do Osmar Stabile ao presidente do clube lá em Córdoba, tá? E o Tadjeres deu um prazo para o Corinthians fazer o pagamento. Esse prazo está bem perto do fim. O pagamento precisa ser à vista de 42 milhões de reais. O presidente do Corinthians já revelou para pessoas próximas que conseguiu esses 42 milhões de reais emprestados junto a uma empresa chamada Outfield, tá? Mas não sei se é a questão burocrática do repasse do dinheiro da Outfield para o Corinthians repassar para o Tadjeres, mas ainda não houve a quitação desse dinheiro, beleza? Hoje estourou mais um transfer ban contra o Corinthians, a contratação do José Martínez junto ao Philadelphia, lá dos Estados Unidos, rendeu uma punição. O Corinthians está proibido de inscrever atletas pelas 3 próximas janelas, e essa punição tem a ver com o não pagamento, né? Mais ou menos 1 milhão e 600 mil dólares. O problema é que está para estourar também uma punição referente à compra do Charles junto ao Midland, algo na casa dos 6 milhões de reais. E o Corinthians tem um prazo de 10 dias para pagar ao Tadjeres cerca de 42 milhões de reais pelo Rodrigo Garro. Esse pagamento precisa ser à vista e o Corinthians conseguiu o dinheiro emprestado com uma empresa. O problema é que até agora não houve esse pagamento, tá bom?
Rodrigo Marcondes, se o Corinthians vender o Yuri Alberto, a Caixa pega 30%. Ai, Rodrigão, boa pergunta, cara. O Duílio havia feito um acordo lá atrás com a Caixa, em que 30% de cada venda iria como garantia para a Caixa, por conta do financiamento do estádio. Bem lembrado. Eu vou até checar também se esse acordo segue valendo. Imagino que sim, né? Com uma lembrança importante sobre o Corinthians e Yuri Alberto. O Corinthians tem 50% dos direitos econômicos do Yuri. Só que 10% foram prometidos para o André Cury. Então, a verdade é que no caso do Yuri, o Corinthians vai ficar só com 40% do valor da venda. E aí eu quero acrescentar até uma informação que eu trouxe no vídeo de hoje cedo, né? Porque a gente bate muito nessa tecla do Yuri, desse percentual de 50%, mas vários outros atletas no Corinthians também têm percentuais pequenos. O Memphis tem tudo para sair de graça no meio do ano, mas se tivesse havido uma proposta para ele, no decorrer do contrato, o Corinthians ficaria com 50% do valor do negócio. Sobre o Hugo Souza e o Mateuzinho. O Hugo Souza que teve proposta do Milan no começo do ano e o Mateuzinho que interessa ao Zenit. Ambos têm 60% dos direitos econômicos presos ao Corinthians, outros 40% não são do Timão. Mateuzinho, inclusive, a primeira proposta do Zenit foi de 7 milhões de euros, a oferta foi recusada, a segunda proposta deve chegar na casa dos 10 milhões de euros. Então, fazendo o negócio, o Corinthians fica com 6 milhões de euros e os outros parceiros ficam com 4 milhões. É óbvio que o Corinthians pode tentar morder uma fatia dos parceiros, mas nem sempre há a garantia de que você vai conseguir essa grana extra, tá? Outros casos, o caso mais grave no Corinthians hoje é do Bidu, que havia sido comprado do Guarani, ele chegou com uma aquisição de 20% dos direitos. O Corinthians tinha a oportunidade de comprar mais 30% por 2 milhões de reais. Só que o Bidu não teve um grande primeiro ano no Corinthians, os caras acabaram desistindo de fazer essa aquisição. Hoje, se vender o Bidu, o Corinthians fica com só 20% do valor de uma venda futura, situação que deve fazer com que o Bidu não saia do Corinthians tão cedo, se é que ele vai sair um dia, né? Para completar, o André tem 70% dos direitos econômicos e o Bidon, esse é a perspectiva de melhor negócio para o Corinthians. O Timão é dono de 90% dos direitos econômicos do Bidon, que foi formado no próprio clube, tá? E o Corinthians vai faturar mais de 12 milhões de reais com um atleta que era detestado pelo torcedor. Eu me refiro a Kaká, zagueiro de 27 anos de idade, que havia sido emprestado nos primeiros meses do ano pro Vitória. A situação do Kaká é tão boa por lá que o Fábio Mota, presidente do Vitória, já me assegurou que vai comprar o atleta em definitivo. A opção de compra está avaliada em 2 milhões e meio de dólares, a gente está falando de 12 milhões e 600 mil reais. Importante registrar que quando o Kaká foi emprestado, existiria a obrigação de compra caso ele disputasse 60% das partidas ao longo do ano e caso o Vitória permanecesse na primeira divisão. Mas o Fábio Mota decidiu comprá-lo antes mesmo da obtenção dessas metas, tudo por conta da performance do atleta, 18 jogos, todos como titular, além de um gol e uma assistência. Nesse papo com o Fábio Mota, o presidente do Vitória também assegurou que vai comprar o René, atacante da Portuguesa, e Zé Vitor, meio-campista, que disputou o Paulistão pela Lusa, mas pertence ao Maringá. E o Corinthians sofreu mais um transfer ban e está impedido de inscrever atletas pelas 3 próximas janelas ou até quitar essa nova dívida. O Corinthians foi condenado por conta do não pagamento na compra de José Martínez, volante que havia sido adquirido do Philadelphia Union em 2024. A operação na época de 1 milhão e 800 mil dólares, ou mais ou menos 10 milhões de reais. Acontece que o Corinthians pagou apenas a primeira parcela e nada mais. O Augusto Melo foi quem tocou essa negociação e não cumpriu com seus acordos. Timão havia sido condenado em setembro do ano passado pela FIFA ao pagamento de 1 milhão e 400 mil ou 7 milhões 1 milhão e 400 mil dólares ou 7 milhões e 300 mil reais. Não houve o pagamento e a Corte Arbitral do Esporte decidiu por punir o Corinthians. Importante registrar que o Timão ainda deve ter, nos próximos dias, outro transfer ban contra si, tudo por causa de uma dívida de 6 milhões de reais com o Midland pela contratação do volante Charles. Importante registrar que o prazo de 10 dias que o Corinthians tinha para quitar à vista 42 milhões de reais com Tadieres pelo Rodrigo Garro está acabando e até agora ainda não houve o pagamento, embora o Corinthians já tenha se apressado para conseguir esse dinheiro emprestado com uma empresa.
Como é que você vê toda a condição financeira corintiana? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.